te dar. Quando eu passo e vejo. Começando a live hoje sobre responsabilidade afetiva, esperando o pessoal entrar. Boa noite. Hoje a gente vai. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vamos falar sobre relações. Da série Relacionamentos, né? A gente tá continuando. Boa noite. O áudio tá legal, minha gente? Me diz aí, que às vezes esse áudio dá um retorno aí se o áudio tá ok. Nascinha! Tá ok o áudio? Me dê um legal aí pra ver se vocês estão me ouvindo bem, se tá com barulho, se tá com eco. A gente vai falar hoje sobre responsabilidade afetiva, um tema aí tão importante, né, nos momentos atuais. Tá legal? Boa. Vou achar aqui a música pra gente começar. Essa é mais uma live da série sobre relacionamentos, né? Baixei a música, já desliguei a música, na verdade. E aí a gente vai bater um papo hoje, né, sobre esse tema, pra gente entender, né? Pra gente entender como melhorar os nossos relacionamentos, né? Todas essas lives, elas têm essa proposta de que a gente consiga fluir melhor com as nossas relações, né? E um tema vai levando a outro tema. E hoje nós vamos falar sobre essa responsabilidade afetiva, né? Que é tão importante nesse momento que a gente está vivendo. Quando a gente fica tanto tempo enclausurado como a gente ficou, né? A gente ficou tanto tempo sem contato, ainda tá, né? A gente ainda tá sem contato. E quando a gente começa, né, a voltar esse contato, eu sinto meio que me parece que tá rolando um certo desespero, né? Uma certa pressa. E muitas vezes nessa pressa a gente atropela o outro, né? A gente acaba atropelando o outro. Mas responsabilidade afetiva não se trata apenas de relações amorosas, né? Ela tem a ver com qualquer tipo de relacionamento que a gente tem, que a gente desenvolve e que a gente precisa ter mais cuidado com isso, né? Então eu trouxe para vocês aqui 3 tópicos para a gente conversar. Vocês sabem que as minhas lives são bem estruturadinhas, né? Eu realmente construo elas para conversar com vocês, né? Para que de verdade a gente saia desse encontro aqui com conteúdo, né? A gente saia desse encontro com alguns caminhos. Então eu construo ela tá aqui toda montadinha para vocês. E aí a gente vai falando, né? Dúvidas vão perguntando aí, a gente vai conversando, tá? Então, os tópicos que eu coloquei, né? Coloquei no feed aqui pra gente conversar, são basicamente 3 coisas que a gente precisa prestar atenção quando a gente tá falando de responsabilidade afetiva, né? Primeira coisa sobre responsabilidade afetiva é que a gente precisa entender o limite entre o que é responsabilidade, o que é minha responsabilidade, o que é nossa autorresponsabilidade e o que é culpa pelo que não é nosso, né? É muito sutil o limite entre uma coisa e outra. Então a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também como é que a gente pode fazer para trazer luz para uma confusão interna e não provocar expectativas erradas. Então, muito do que a gente às vezes escorrega, né, nesses processos de relacionamento é porque nós estamos em confusão e a gente não sabe como ou não fica atento né, a forma como a gente provoca as expectativas. Então a gente vai falar sobre isso e também como alinhar as nossas expectativas, né? Como a gente não viajar na maionese em relação aos relacionamentos, né? Ou também não se sentir meio doido, meio louca
né, em determinadas relações. E por último, né, o último tópico, o último item, é como a gente cuida do nosso juízo, né, e deixa aí aquilo que não cabe. Então, espero que vocês interajam bem muito comigo, porque eu gosto muito de conversar e trocar com vocês. A live sempre é mais difícil, mas vocês vão escrevendo e a gente vai conversando, tá? Hoje eu vi uma imagem, quando eu estava fazendo minhas pesquisas, né, sobre responsabilidade afetiva, e eu vi uma imagem que me chamou muita atenção. E eu queria mostrar para vocês, né? Eu queria que vocês vissem essa imagem para a gente conversar a partir dessa imagem, né? Eu vou virar aqui a tela e vou colocar para vocês verem essa imagem um pouquinho, tá? Peraí. Ó, queria que vocês olhassem bem para essa imagem. Eu acho que essa imagem, ela fala exatamente do que acontece quando a gente está se relacionando com alguém. Claro que a relação afetiva, né, a relação a dois, ela sempre vai ser mais difícil porque ela é mais próxima, né, ela é mais profunda. Mas qualquer tipo de relação eu entendo como se a gente estivesse dando esse abraço no outro, né? A gente começa a se relacionar com o outro e a gente vai dando esse abraço. E a gente percebe que muita coisa do que a gente faz pode machucar muito o outro. E muita coisa do que o outro faz pode nos machucar também, né? Com a idade que a gente tá, né? Não é nosso primeiro contato com o mundo, então nós já temos algumas feridas, né? Aí eu fico imaginando, olhando essa cena, essa imagem, e pensando, imagina quando ainda tem uma ferida aí nesse cotovelo, né? Ou quando tem uma ferida no peito e a gente espreme ainda mais esse cacto, né? Esses espinhos. Como deve machucar muito, né? Então eu quis trazer essa imagem para que a gente comece, né, nosso encontro com essa perspectiva do outro, né? Que quando a gente se relaciona com o outro, nós precisamos ter cuidado, né, com o outro e conosco também, porque ambos estamos vulneráveis, né, para este encontro. Apesar da gente se mostrar muito duro, às vezes muito forte, em qualquer tipo de conversa, né, a gente se mostra às vezes muito resoluto, mas no fundo o que está acontecendo é que são duas vulnerabilidades se encontrando ali, se abraçando. Então por isso que eu quis deixar essa imagem aqui na memória da gente, na cabeça da gente, para a gente começar, tá? E aqui eu vou trocar para mim agora para a gente falar um pouquinho, peraí. Deixa eu organizar aqui. E vamos voltar. Pronto. Então, vocês sabem que eu sempre começo com os conceitos, né? E pra gente falar sobre o primeiro tópico, que é saber o limite entre responsabilidade e culpa, né? Eu trouxe aqui, primeiro, pra gente entender o que é responsabilidade afetiva e o que não é responsabilidade afetiva, tá? Trouxe aqui uns itens pra gente conversar. Então, primeiro, responsabilidade afetiva é ter cuidado com o sentimento do outro, né? Então, eu cuidar principalmente das expectativas que eu crio no outro. Isso é responsabilidade afetiva, tá? Eu estar atenta a essas expectativas que eu crio de maneira direta ou indireta. Ter responsabilidade afetiva é ter uma comunicação aberta e transparente. Então, o que é ter uma comunicação aberta e transparente? É você conseguir ser claro com aquilo que você sente e com aquilo que você espera dessa troca, né? Você conseguir ser claro com isso. E esse é um ponto bem complicado, porque para a gente ter uma comunicação clara, né? Para a gente ter uma comunicação aberta e transparente, a gente precisa desenvolver alguns requisitos internos para isso. Então não é simplesmente chegar e ter uma comunicação aberta e transparente, porque você pode oscilar na escala entre não conseguir dizer nada e dizer tudo e ser agressivo com a forma como você fala, né? E aí a gente, nessa régua, a gente também vai oscilar com a coragem aí, né? O quanto que eu tenho coragem de ter uma comunicação aberta e transparente. Mas a responsabilidade afetiva, ela implica em ter uma comunicação aberta e transparente, né? O terceiro item é respeitar os acordos da relação. Então, veja, qualquer encontro é uma relação. Qualquer um, né? A gente
pode ter um encontro de 2 horas com alguém, um encontro de 2 anos, um encontro de 20 anos com alguém. Qualquer encontro é uma relação. Então eu preciso respeitar os acordos dessa relação. Então responsabilidade afetiva é, primeiro, estabelecer acordos, deixar claro o que é que eu sinto, o que é que eu espero dessa troca. Então quando eu deixo claro o que eu espero, eu estou ali estabelecendo os nossos acordos nesses encontros. E depois eu preciso respeitar esses acordos, né? E caso eu tenha interesse em alterar o acordo, eu preciso novamente comunicar o que é que eu espero dessa troca. Então, o que acontece muito nas relações é que nós estamos toda hora nos transformando, né? O que a gente quer hoje não necessariamente é o que a gente quer amanhã, né? Então, a gente precisa estar em constante diálogo com a gente e com o outro, né? E muitas vezes a gente não se dedica o suficiente a manter esse diálogo aberto e ir dando as orientações para o outro sobre as mudanças que vão acontecendo dentro de nós. Às vezes a gente começa uma relação qualquer que seja com um monte de expectativas e um monte de projeções no outro. E algumas projeções vão se confirmando, outras não vão se confirmando e a gente vai fazendo um movimento, né? Então, se relacionar é a mesma coisa de dançar para mim, né? Eu gosto muito de fazer essa analogia com a dança. A gente, quando encontra, por exemplo, uma vez eu estava dançando, estava num lugar e tinha um rapaz dançando e ele parecia que dançava bem, né? Ele tinha um molejo, assim, ele tinha um jeito assim meio, né? Que parecia que ele dançava bem. E aí eu olhei para aquele rapaz assim e pensei, nossa, eu vou me acabar de dançar hoje, né? Porque aquele me dança muito. E aí fiquei naquele posicionamento ali, deixa eu ver se esse cara me chama pra dançar, porque eu acho que eu vou arrasar a noite inteira, porque ele dança muito, ele tem um jeito que dança muito. E aí esse cara me chamou pra dançar. E quando ele me chamou pra dançar, foi muito ruim. Assim, porque ele dançava só muito bem, mas ele não conduzia muito bem. Ele não conduzia e ele tinha um jeito meio espetaculoso, assim, de dançar, que eu ficava meio desconcertada. Então, eu comecei a tentar, né, fazer esse movimento com ele da dança para tentar fluir melhor com essa dança. Mas não funcionou. E aí eu fui dando alguns sinais de que eu já não estava tão, assim, animada com aquela dança, ao ponto de chegar uma hora que eu fui, né, educadamente disse, obrigada, não quero mais e tal, e parei a dança. Então, quando a gente encontra qualquer pessoa, em qualquer tipo de relação, a gente cria expectativas com o que a gente vê de longe. E assim são as relações, é uma dança. Então, quando eu vou dançar efetivamente, talvez eu me engane com aquela minha expectativa, que foi projeção minha, outro não tem nada a ver com isso, não. E talvez eu me afaste um pouco nessa dança. E o contrário também pode acontecer. Eu posso olhar de longe um rapaz, ou ele me chamou e eu nem percebi quem era e achei meio duro de longe, meio estranho. E eu posso ter uma grata surpresa de repente, a gente fluir nessa dança. Né? Já aconteceu, por exemplo, de eu não estar querendo dançar, muito raro, mas já aconteceu. E uma pessoa me chamar pra dançar e eu, tô cansada, já tô cansada, porque eu danço a noite toda, né? E a pessoa insistir, e eu achar que, eu tô tão cansada já pra dançar. E aí essa pessoa me chamou, esse cara me chamou, e ele dançava tão leve, ele dançava com tanta suavidade, que a dança foi tão boa, que eu fiquei muito mais tempo dançando do que eu pensava que ia ficar. Então, as relações têm essa volatilidade, né? Quando eu não tô na relação, eu ainda não coloquei a minha energia nela. Então eu não sei como é que o outro responde a essa energia. Então tem pessoas que vão responder e fluir muito bem com a minha forma de ser, e tem outras que não. E tem outras que vão se adaptar. E talvez essa adaptação dê pra gente dançar muito bem, e talvez não dê. Então por isso que a gente tem que ter muita atenção com esse movimento da relação. A forma como essa relação tá caminhando, né? Então, quando eu tô falando do que é uma relação, uma responsabilidade afetiva, eu tô falando de ter esse cuidado, eu tô falando de ter essa comunicação clara, e aí a gente tá dizendo aqui, para ter a comunicação clara, eu tenho que ter clareza comigo primeiro, eu preciso respeitar os acordos dessa relação, né? E eu preciso ser responsável por aquilo que eu faço e por aquilo que eu falo.
Eu preciso ter a consciência que as minhas atitudes impactam no emocional do outro. Aquela imagenzinha que eu coloquei dos espinhos, né? Se eu faço um movimento aqui ou um movimento aqui, eu preciso ter consciência que isso vai impactar no emocional do outro. E talvez seja isso que faça com que a gente não tenha tanta responsabilidade afetiva nos relacionamentos. E a gente tá tão machucado e a gente age tanto para garantir um preenchimento, às vezes, de um espaço vazio, que muitas vezes a gente não se atenta a perceber que o nosso movimento machuca o outro, ou pode machucar o outro, tá? Então, isso é ter responsabilidade afetiva. Agora, o que é que não é responsabilidade afetiva? O que é que não é? Então, não é responsabilidade afetiva concordar com o outro, ser recíproco, né? Eu até coloquei isso hoje mais cedo no feed. Responsabilidade afetiva não é sobre ser recíproco, é sobre ser transparente. Então, eu não tenho que atender às expectativas do outro, eu não tenho que concordar com o outro, eu posso inclusive discordar completamente do outro. E eu não tenho que sentir o que o outro sente, eu não tenho que achar o que o outro acha. Isso não é responsabilidade afetiva. Então vamos meditar um pouquinho sobre o que é isso que eu estou falando, porque isso confunde demais, né? Confunde demais porque a gente é tão cheio de culpa, a gente nasce educado, né, com tanta culpa, que muitas vezes a gente se responsabiliza pelo que é do outro. Então, quando eu estou falando do que não é responsabilidade afetiva, eu estou dizendo que eu não tenho que me responsabilizar pelas expectativas. Eu não tenho que atender às expectativas do outro. Eu não tenho, né? Eu preciso alinhar essas expectativas. Eu preciso ser clara com que eu estou disponível, né, nessa relação. O que é que eu tenho para dar? Qual é o meu momento ali? E talvez o que eu estou disponível agora, não necessariamente eu estarei disponível amanhã. E se eu sinto que alguma coisa mudou dentro de mim, eu vou comunicando isso pro outro. Eu vou trazendo isso pro outro. Então, o primeiro item que eu trouxe para vocês aqui, que é qual é o limite, né? Qual é o limite entre responsabilidade, a minha responsabilidade e a culpa, né, que eu sinto? O limite é exatamente a linha que é tênue e extremamente subjetiva e confusa entre o que eu estou disposta a oferecer, o que eu estou disposta a oferecer nessa relação e o que o outro quer dessa relação. Esse é o limite. O limite é, eu tenho que ter clareza e trazer para o outro o que é que eu sinto em relação a tudo isso, o que é que eu estou disposta em relação a tudo isso. Mas isso fica no limite onde eu não sou responsável por atender o que é a expectativa do outro. Porque o outro tem as expectativas, né? Então a gente precisa parar de ser tão ingênuo e fazer de conta que o outro entendeu, né? Não vamos fazer isso, porque quando a gente se relaciona, a gente começa a conhecer o outro, a gente vai fazer o quê? A gente vai depositar no outro aquilo que a gente espera, né? A gente vai depositar no outro. E não tem nada de errado nisso, tá, minha gente? Vamos deixar de drama e ficar achando que nós não somos evoluídos o suficiente ainda para nos relacionar com tanta tranquilidade. A gente precisa buscar essa evolução, né? Ela precisa acontecer porque eu estou procurando, né, que isso aconteça. Então, a cada pessoa que a gente encontra, e eu não estou só falando de relação amorosa, eu estou falando que a cada pessoa que a gente encontra e a gente procura trazer transparência, a gente melhora a qualidade dos nossos relacionamentos e dos nossos afetos, né? Porque o principal objetivo dessa live é que a gente consiga entrar muitas vezes em desacordo e manter o afeto. E isso é um hábito, né? Isso é um hábito. Eu percebo hoje na minha vida, faz muito tempo que eu procuro ser o mais transparente possível, mas nem sempre é fácil ser o mais transparente possível, né? Tem uma outra live que eu falo sobre integridade, que eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, hoje eu percebo na minha vida que eu venho estabelecendo contatos, relacionamentos com pessoas de qualquer ordem, esse tipo de relacionamento, que eles são tão mais leves, eles são tão mais fluidos, tão mais honestos,
E eu percebo que essas pessoas também são mais honestas comigo. E isso vai fazendo com que eu consiga fluir mais nessas relações. Então, é tão importante a gente buscar, né? Então, para esse primeiro tópico, qual é o limite entre responsabilidade e culpa? É o limite entre eu alinhar minhas expectativas sempre e eu tomar consciência dela e eu não me responsabilizar pelas expectativas do outro, né? É bem por aí. E a gente vai entrar no segundo item, que tem a ver com... Esse é mais animado. Todo mundo entendeu o conceito do que é responsabilidade afetiva, né? Pra gente não misturar. Porque o povo adora pegar um conceito, né? O povo adora pegar um conceito e depois distorcer esse conceito, né? Massa, né? Entrar em desacordo e manter o afeto. Por aí, né? Como é que a gente mantém o afeto? Porque eu sempre falo muito isso, que a gente continue junto até se a gente decidir se afastar. Isso é responsabilidade afetiva, que a gente continue junto, que a gente continue se respeitando, que a gente continue nutrindo afeto pelo outro, até se a gente decidir se afastar, porque o momento de cada um não permite essa conexão. E tudo bem, né? Então vamos lá pro segundo, tá? Vamos pro segundo. Como é que eu faço para trazer luz a uma confusão interna e não provocar expectativas erradas? Todo mundo entendeu o conceito de responsabilidade afetiva, né? Todo mundo entendeu. Então, partindo do princípio que vocês entenderam isso, se não entenderem, avisem aí, tá? Partindo do entendimento de que já sabemos o que é responsabilidade afetiva e que não vamos cair na pegadinha de ficar se sentindo culpado pelo outro e também não vamos cair na pegadinha de dizer isso foi ele que criou na cabeça dele, eu não tenho nada a ver. Não vamos ser irresponsáveis ao ponto de fazer isso, porque às vezes o povo faz, né? Então não tenho nada a ver, não fui eu que criei essa expectativa. Ah, mas eu nunca falei isso pra você, eu nunca disse que eu queria uma relação profunda, um namoro e não sei o quê, mas aí eu tô dormindo na tua casa todo dia, a gente compra pão, a gente assiste Netflix, eu dou a entender uma coisa e falo outra. Ah, mas eu disse que eu não queria me relacionar. Gente, vamos ser responsáveis, né? Não vamos fazer de conta, não, porque a gente já tá numa idade que a gente precisa ter mais maturidade. É por a gente mesmo, é porque a gente precisa ter mais relações saudáveis, porque a gente quer ser feliz, né? Então vamos estabelecer isso. Porque cada pessoa que eu me relaciono, eu deixo um pouquinho de mim com ela. Eu deixo um pouco de mim lá com ela. Então, o que de mim eu quero deixar pro outro? Né? Que tipo de laços eu quero fazer na vida? Né? São laços de responsabilidade, são laços de cuidado, ou eu quero laços de confusão? Eu quero a pessoa pensando um monte de porcaria sobre mim. O que é que eu quero deixar, né? O que é que eu quero deixar pro outro de mim em cada contato desse, né? Então vamos pro segundo, que tem a ver com como eu trago luz. Deixa eu ver, Paulinha tá fazendo uma pergunta aqui. Responsabilidade afetiva e integridade tem relação? Toda a relação. Quem não assistiu a live sobre integridade, vai aí no feed, rola aí pra baixo e procura sobre integridade, porque inclusive tem conceitos sobre o que é essa força de caráter, né? Que é uma força de caráter que eu trabalho muito nos meus trabalhos. Então, por que eu ter responsabilidade afetiva, Paulinha, tem a ver com integridade? Porque para que eu consiga me responsabilizar pelo outro, eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ter coragem de dizer algo que talvez faça com que esse outro vá embora. Que talvez faça com que esse outro não atenda ao meu ego, o meu vazio, né? Cláudio, bem-vindo, querido, de São Paulo, bem-vindo. Então, para que eu consiga efetivamente ser responsável efetivamente, eu tenho que ser íntegra comigo. Ou seja, eu preciso parar de fragmentar o meu jeito de ser, porque integridade é exatamente o oposto da fragmentação. Então, a fragmentação é o quê? Eu digo uma coisa, sinto outra, penso outra, né? Isso é a fragmentação. Então, a integridade é ser una comigo, eu ter atitudes coerentes comigo, né? Então, a responsabilidade afetiva, ela só vai acontecer, tá? Se eu efetivamente tiver integridade. E essa integridade não tem a ver com honestidade. Então, quem não entendeu ainda esse conceito, assiste um pouquinho a live anterior, porque fica mais claro. Integridade não é falta de integridade, não é desonestidade, tá? Tem uma diferença, mas eu não vou entrar aqui porque a gente já falou sobre esse tema. Beleza? Então vamos pra cá. Voltando. Pegando esse tópico de como é que a gente faz para trazer luz para a confusão interna e não provocar expectativas erradas. E nem também engolir expectativas erradas. Primeiro quais são as suas intenções? A gente precisa meditar sobre quais são as nossas intenções em qualquer história. Em qualquer história.
quais são as minhas intenções. E talvez eu não tenha clareza sobre elas, tá? Talvez eu não tenha clareza sobre quais são as minhas intenções. Então, para que eu tenha responsabilidade afetiva, o primeiro passo é tenha clareza sobre suas intenções. Tá confuso? Não tá claro? Procure ter clareza. Converse, dependendo do nível da situação, converse com um amigo, converse com um psicólogo, converse com seja lá o que for, faça cursos, assista vídeos, troque ideias, faça terapias Zen, que nós temos vários tipos, tá? Muitas vezes eu falo aqui sobre isso. A gente precisa procurar qual é a terapia que mais vai nos dar clareza para aquele momento. Tem terapias que vão trazer clareza para o psíquico, ou para o mental, ou para o emocional, ou para o espiritual. Que eu saiba escolher qual é a terapia que vai me dar mais clareza sobre as minhas intenções. Às vezes eu estou um tempão no processo terapêutico e não tenho clareza. Às vezes eu faço um treinamento comportamental e aquilo, abre uma chave e eu tenho clareza. Às vezes eu vou fazer uma dança de salão e eu tenho clareza. Às vezes eu vou fazer uma massagem ayurvédica e me dá clareza. Eu preciso saber uma constelação familiar. Eu preciso saber qual é a terapia que vai me dar clareza sobre as minhas intenções. Então tudo começa na clareza que eu vou ter sobre as minhas intenções. Opção número 1, situação número 1. Eu tenho clareza sobre as minhas intenções. Eu sei o que é que eu quero. Eu sei o que é que eu quero, independente dos outros seres humanos. Eu quero uma relação tipo assim. Eu estou disposta a tal tipo de envolvimento. Neste momento da minha vida, eu estou buscando tais tipos de situações e pessoas. Eu tenho clareza sobre as minhas intenções. Então, se eu tenho clareza, eu vou verificar se a minha fala está expressando as minhas intenções. Será que aquilo que eu estou falando está expressando qual é a minha intenção? Porque às vezes eu tenho vergonha, às vezes eu tenho medo de magoar o outro. E às vezes eu não digo muito bem, né? Não sou muito clara na minha fala em relação ao que eu expresso. Então, o segundo ponto tenho clareza, primeiro ponto, tenho clareza sobre quais são as minhas intenções, tenho. Segundo ponto, vamos lá e vamos ser claros, vamos falar o mais próximo que a gente conseguir sobre qual é a nossa intenção. E aí depois eu vou verificar se as minhas atitudes estão expressando aquilo que eu falo. As minhas atitudes. Por exemplo, eu digo assim, não estou pronta para um relacionamento. Mas aí eu mando música, mas aí eu digo você é lindo, mas aí eu faço planos, mas aí eu digo que eu quero viajar com você no final de semana, mas aí... Então as minhas atitudes não estão combinando muito com as minhas intenções, muito menos com a minha fala. Então, para eu entender se eu estou tendo essa responsabilidade afetiva, essas coisas precisam estar em consonância. O que eu falo, o que eu acho, né? Então, primeira situação eu tenho clareza das minhas intenções. Essa é mais fácil, né? Bem mais fácil. Se eu fiz muito processo terapêutico, né? Essa é bem mais fácil. A segunda é mais difícil, que é assim. Eu não tenho clareza das minhas intenções. Eu ainda não tenho. Isso acontece com a maior parte da gente, das vezes. Às vezes a gente... Na maior parte das vezes a gente não tem clareza do que a gente quer. Porque a gente tá com os vazios internos, que a gente não sabe nem qual é o vazio. E a gente tá dando um jeito aí de preencher esse vazio, que a gente não tem nem clareza sobre a confusão que tá rolando. Então, quando isso acontece, o que é que acontece muitas vezes, né, nas histórias? A gente não tem muita clareza sobre o que a gente quer, né? Mas a gente segura a pessoa ali com algumas coisas não muito claras. A gente dá alguns comandos ali, algumas comunicações não muito claras, para que a pessoa fique ali, enquanto você tenta entender o que está acontecendo, né? Enquanto você fica tentando entender o que está rolando. E aí, enquanto isso, talvez esse outro vá mergulhando na história, né? Vai mergulhando. Então, o que a gente faz quando a gente não tem clareza? Porque o tópico é como é que eu trago luz à confusão. Beleza? Como é que eu trago luz à confusão? Se eu não tenho clareza, eu trago a confusão. Eu trago a confusão para a luz. Eu não sei como lidar com isso. Eu não sei como lidar com isso. Eu digo pro outro que eu não tô sabendo. E eu digo pro outro quais são as implicações. Então eu vou falar assim, tem hora que eu quero isso, tem hora que eu tenho vontade de ter isso, tem hora que a gente se aproxima, tem hora que a gente vai na direção. E tem momento que eu vou na direção oposta. E não tá claro muito bem. Vou dar um exemplo para vocês.
que pode ser responsabilidade afetiva qualquer tipo de história, tá, minha gente? Eu tenho uma sala, que é onde faço meus atendimentos, e desde que começou a pandemia eu não estou atendendo mais ninguém presencialmente, e estou atendendo todo mundo online. E desde o início eu venho conversando com o proprietário, com uma pessoa muito querida, né, da sala, e venho colocando as minhas condições, que eu não estava com condições de pagar o aluguel nesse momento, né, porque eu estava sem ter os atendimentos, eu estava atendendo em casa, que estava complicado, enfim. E a gente foi conversando sobre isso, né, eu fui dizendo para ele, e aí, veja, eu não tinha clareza ainda se eu queria entregar a sala, ou se eu queria ficar com a sala, não tá claro até agora, mas eu fui trazendo para ele a minha confusão, ó, eu não sei ainda o que é que eu quero, eu não sei se essa pandemia vai terminar aqui um mês, eu ainda não sei o que é que eu quero, né? E como é pra você isso? E eu pergunto pro outro, como é pra você essa condição da minha não clareza? Como é que você fica? Você quer continuar nessa história aqui? Você quer continuar com deixando essa sala alugada pra mim? É conveniente pra você que a gente continue nessa troca? E aí, não, vamos seguir mais um pouco, eu posso abrir mão disso, eu posso, né? Mas quando eu percebo, por exemplo, eu percebi agora há pouco, no mês passado, que eu não vou provavelmente voltar para a sala até o final do ano, porque o meu filho não vai ter aula até o final do ano. E eu preciso estar com ele dentro de casa. Então, eu já tive um pouco mais de clareza sobre a minha confusão. Já tive um pouco mais. Então, quando eu já tenho um pouco mais de clareza, o que é que eu vou fazer? Eu vou até essa pessoa e atualizo ela das minhas expectativas. Eu atualizo. Então eu digo, você quer que eu entregue a sala? Você quer que eu entregue a sala? Só que veja, entregar a sala pra mim tem condições de perda, que é isso que acontece quando a gente não é responsável efetivamente. A gente tem medo que a gente vai perder se a gente for verdadeiro. Quais são as minhas condições de perda? Eu não tenho onde meter as coisas que estão dentro da sala. Hoje eu não tenho onde colocar as coisas que estão dentro da sala. Eu vou me desfazer de um monte de coisa boa que eu preciso. Eu não tenho onde colocar. Então me desfazer da sala me prejudica. E aí o que acontece? Eu me desfazer dessa pessoa, eu disser pra ela claramente as minhas intenções hoje, que elas podem mudar amanhã, né? Vai fazer com que eu perca algo. O que é que eu estou acreditando que eu posso perder, que eu não tô sendo tão clara? Só que a gente precisa assumir a responsabilidade, não é responsabilidade afetiva. Eu tenho que assumir a responsabilidade com esse cara, com esse proprietário, porque ele também foi responsável comigo. Então, eu tenho que assumir a minha parte. Essa é a minha parte. A minha parte eu tenho que dar um jeito nos móveis, nas coisas. Isso é minha responsabilidade. Eu tenho que dar um jeito nas minhas questões. Eu não posso jogar pro outro e ludibriar o outro e não ser claro com o outro para que eu não assuma a minha bronca, a minha treta. Não posso. E aí a gente conversamos novamente, hoje inclusive. E eu disse de novo pra ele, até o final do ano, eu não vou conseguir retomar. Você quer que eu entregue essa aula? Conversei com ele. E aí ele vai avaliar, ele vai olhar lá do lado dele e vai pensar, vale a pena pra mim continuar com essa pessoa ainda? Eu tenho outra pessoa interessada na sala? E aí ele disse, não, Roberta, eu tenho uma relação tão boa com você, você sempre foi tão correta comigo, e a gente vai se ajudando. E aí eu disse a ele, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar pelo menos o IPTU, porque é uma forma também de eu retribuir aí isso que você está fazendo por mim. E a gente acordou de conversar novamente mais pra frente. Por quê? Porque eu ainda estou em confusão. Então a responsabilidade afetiva, ela vai fazer com que a gente seja transparente, inclusive na confusão. Agora, o que eu vou perder? Vocês pensam que foi uma conversa fácil? Que eu cheguei ali e disse, nossa, vou conversar com o proprietário e vai ser massa. A gente vai se entender. Não, eu não sei qual é a expectativa do outro. Eu não sei o que é que o outro está disposto. E porque eu não sei o que é que o outro está disposto, eu fico com medo de dizer o que eu estou disposta. Então ele me ligou, eu mandei uma mensagem para ele há um mês, ele não me respondeu, provavelmente porque ele estava também se questionando sobre o que ele deveria fazer. E ele me ligou, e quando ele me ligou na semana passada, estava péssima. Tinha tido umas notícias bem complicadas aqui, eu não estava em condições de ter outra confusão, porque eu achava que ia ser mais uma confusão. Né? Eu estava resolvendo algumas coisas tão difíceis com algumas pessoas que foram tão, enfim, que eu achava que ele seria mais uma confusão. A minha expectativa era, inclusive, que nós teríamos uma confusão. E não foi assim. E aí eu esperei, eu não conversei na semana passada. Eu disse, eu não vou conversar semana que vem, porque semana que vem eu vou estar um pouco melhor. Eu vou estar um pouco melhor semana que vem, então eu vou conversar na próxima semana. Então o que a gente precisa também conversar quando a gente tá bem, tentar pelo menos,
né? Estruturar a conversa na nossa cabeça, trazer pra gente o que é nosso, entregar pro outro o que é do outro e conversar. Conversar. Então, para que eu traga a luz pra minha confusão interna, que é o tópico que a gente tá falando agora, e não provoque expectativas erradas, eu tenho duas situações, quando eu sei das minhas intenções e quando eu não sei das minhas intenções. Se eu sei das minhas intenções, o que é que eu vou fazer? Vou trazer clareza para o outro sobre as minhas intenções e vou buscar falar da maneira mais coerente possível com as minhas intenções. E também agir. Se eu mudei de intenções, eu atualizo o outro. Segunda situação, eu não sei das minhas intenções. Eu trago para a conversa a minha confusão. E digo para o outro o que é que eu estou disposta. E converso com o outro para saber o que é que o outro está disposto também. Né? Porque ele tem direito, assim como eu, de fazer as escolhas. E as nossas escolhas nas relações precisam estar balizadas em todas as informações. Não é justo esconder parte da informação. É importante que a gente traga tudo. E tem um terceiro tópico que eu trouxe aqui para esse item, que tem a ver com as intenções do outro. Porque agora a gente falou agora das nossas intenções. E das intenções do outro. Né? Porque estamos partindo do princípio que todo mundo agora vai ter responsabilidade afetiva. Não. Né? Não. A gente está construindo ainda, né, essas novas relações. Então, talvez esse outro não tenha essa consciência. E aí quando você se emaranha em histórias, que depois você se machuca. Né? Então, agora indo para um outro lugar. Depois eu vou ler os comentários de vocês, tá? Eu vou terminar esse tópico e vou dar uma paradinha pra ler, pra responder vocês. Mas esse outro item fala assim: como é que eu faço com as intenções do outro? Né? O que é que eu faço para entender as intenções do outro? Para que eu também me responsabilize afetivamente pelo meu coração, ou pelas minhas situações, ou pelas minhas dificuldades. Então, a primeira coisa para que eu reflita sobre as intenções do outro é: o outro está agindo de modo a justificar as minhas expectativas? Eu tenho uma expectativa sobre o outro. Eu tenho a expectativa que esse outro seja verdadeiro, seja transparente, seja amoroso, seja cuidadoso, seja honesto, seja leal, só esteja comigo ou não. Ou eu tenho expectativas. Nós teremos. Sobre a conduta desse outro, ou sobre o sentimento desse outro. Nós temos expectativas. Então eu preciso observar de maneira muito franca comigo e parar de me confundir. O outro está agindo de modo a justificar as minhas expectativas. Eu tenho expectativa que esse outro esteja só comigo. Eu tenho expectativa que ele esteja só comigo, né? E aí eu toda hora tô lá no WhatsApp conversando com essa criatura ou não, essa pessoa tá sempre online, nunca fala comigo. Nunca fala. Ela fala rápido, mas ela tá sempre online e comigo nunca fala. E ela também não diz o que ela tá fazendo lá, né? Porque eu, por exemplo, tô sempre online, mas eu tô trabalhando, né? Eu atendo pelo WhatsApp muitas vezes, então às vezes eu tô trabalhando. Ela também não dá clareza sobre o que é que ela tá fazendo ali. Então, se você tem uma expectativa que essa pessoa tivesse só se relacionando com você e ela tá agindo de um jeito que não parece isso, que tá meio desconfortável, tem alguma coisa aí entre as intenções do outro e a tua projeção que não tá batendo. Então eu preciso olhar para que eu traga clareza para essa confusão. Vê só, tem um item bem interessante aqui. Fez algo para eu pensar que isso é verdade ou que vai se tornar verdade. Veja, essa pessoa tá fazendo algo para que eu consiga pensar que as minhas expectativas são verdadeiras? Ou tem chance do que eu tô pensando se tornar verdade? Se isso não tá claro, eu preciso perguntar. E a gente tem medo de perguntar. Então a gente tem que perguntar o que significa isso que você faz, em vez de julgar. Eu falo muito isso nos meus treinamentos, a diferença de discernir e julgar. A gente precisa aprender a fazer as perguntas. Então, se não tá claro para mim, eu pergunto pro outro. O que é que significa, o que é que você quer, o que é que você tá procurando, né? O que é que você espera, como você tá sentindo. A gente tem que ter o hábito de trocar, né? E a gente tem muito medo de perguntar, porque a gente tem medo de não aguentar a resposta. Só que, minha gente, a resposta virá, né? Eu tava conversando com uma pessoa muito querida, até postei um pedacinho da nossa conversa no Stories há um tempo atrás, e ele me disse assim:
Ele resumiu pra mim, né? A verdade vai vir, né? A verdade vai vir. E a verdade poderia vir de uma maneira positiva e afetuosa, e a verdade acaba vindo de uma maneira terrível e destruidora. A verdade virá. A verdade virá. Então, quando eu pergunto, eu posso trazer essa verdade de maneira afetuosa. E o outro, e eu ajudo o outro também a tirar o peso e ser responsável comigo. É assim que acontece, né? Deixa eu ver aqui umas perguntas que vocês fizeram. Vocês estão falando... Peraí. A gente não fala e a gente acha que fica entendido pro outro, mas se existir o mínimo que eu tiver de desconforto, eu devo checar. E eu devo checar várias vezes, não é uma vez só não. Eu devo checar várias vezes se aquilo tá alinhado, né? E Bruna botou uma coisa bem legal aqui, né? O problema nunca foi a resposta, mas a pergunta ser feita. A confusão da pergunta tem a ver com a confusão das minhas intenções. Se eu tiver mais clareza das minhas intenções, eu vou saber exatamente o que é que eu pergunto pro outro. Eu vou saber. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho a intenção. Eu tenho a intenção clara, vamos supor não, vamos trazer realidade. Eu, Roberta, eu tenho a intenção clara de me relacionar, de só me envolver emocionalmente com pessoas que têm interesse em ter relações monogâmicas. Eu não sou adepta do poliamor, eu não sou. Eu aceito, compreendo, entendo quem gosta, não tenho nenhum tipo de julgamento sobre isso, de forma alguma. Assim como não tenho nenhum tipo de julgamento sobre a pessoa querer transar no mesmo dia, no primeiro dia, enfim, nenhum tipo de julgamento sobre isso. Acho que a pessoa precisa fazer aquilo que ela tem vontade de fazer e nem por isso ela vai ser o caráter dela não é medido por isso. Mas eu não tenho essa preferência, né? Vamos falar aqui sobre preferência. Então, eu sei qual é a minha intenção em relação a relacionamentos. Se eu quiser, sim, porque eu ainda tô em... Vou já ler, Bruninha, eu não perdi o raciocínio. Eu ainda tô no momento que eu ainda tô refletindo se eu quero me relacionar agora, porque eu tô com tantos machucados e tantas questões internas que me parece que não é um bom momento. Mas isso não quer dizer que eu não possa conhecer pessoas que me façam porque eu mudo de ideia. Então, eu trago essa clareza pro outro. E talvez esse outro também não queira se envolver emocionalmente e que seja de boa a gente se relacionar. Mas eu sei o que eu quero. Eu sei que eu não quero ter um relacionamento casual. Eu sei que eu não quero ter sexo casual, por exemplo. Eu sei que eu não quero. Eu não funciono bem dessa maneira. Então, eu preciso perguntar pro outro o que é que o outro quer. Porque talvez ele esteja interpretando errado o que eu quero. Eu preciso alinhar essas expectativas. Eu preciso fazer a pergunta, né? Então, muito de eu não saber perguntar tem a ver com eu não ter clareza das minhas intenções, né? Deixa eu ler aqui o que Bruna colocou. Bruna tá dizendo assim, que acha que que tem clareza das intenções, mas na criação familiar ela não foi ensinada a fazer perguntas, mas a responder. Então, acho que isso impacta. Nenhum de nós, Bruninha, fomos ensinados a fazer perguntas. Nós fomos ensinados a fazer perguntas? Não. Nós não fomos nem ensinados a questionar as coisas. Nós fomos ensinados a resolver as coisas. Resolver e nem questionar. A nossa educação no colégio foi assim. A gente não foi ensinado a fazer perguntas. A gente foi ensinado a engolir o conteúdo e se virar para responder. Então isso é um treino. Por isso que eu digo que isso é um hábito, né? A gente vai se habituando a, tá? E aí eu quero ir para o último tópico, pra gente trocar uma ideia final aqui, que é o seguinte. Como é que eu cuido do meu juízo e deixo ir aquilo que não cabe, né? Gente, a gente precisa decidir uma coisa muito importante. A gente precisa decidir se a gente quer realmente se relacionar com pessoas que têm responsabilidade afetiva. Ponto. E não é só relacionamento amoroso. Qualquer tipo de pessoa. Eu preciso decidir. Eu quero me relacionar com pessoas que têm responsabilidades afetivas. Que se responsabilizam afetivamente pelo outro. Ok. Um bolo vai embora da nossa vida, porque um bolo nem sabe o que é isso, nem quer saber. Mas não é por conta disso que a gente não vai fazer a nossa parte. Então, o primeiro ponto pra gente cuidar do próprio juízo, é procurar o equilíbrio entre dar e receber.
Então não dê mais intimidade do que você está recebendo. E aí a gente aprendeu o contrário. A gente aprendeu outra coisa. A gente aprendeu que a gente tem que dar mais sempre. Que a gente tem que sempre estar disponível. A gente aprendeu isso, né? Só que a falta de equilíbrio faz o quê? Queria pegar um negocinho aqui para falar sobre pêndulo, mas não tenho. Eu preciso equilibrar aqui, isso aqui. Porque se eu não equilibrar, se ficar muito pesado de um lado, vai pender e vai cair. Então a gente precisa de equilíbrio nas relações. Se eu dou e o outro não, eu vou cobrar desse outro para poder equilibrar. Ou eu vou ficar pesado, ou vai ser desgastante. Então tem que existir equilíbrio. Tem que existir equilíbrio. Então, para que eu cuide do meu juízo, terceiro tópico, e deixe o que não cabe, eu preciso observar o dar e o receber nessa relação. Às vezes é até besteira. Eu escuto tanto você, escuto com amizade. Escuto tanto, e você pouco me escuta. Só isso. Não tem equilíbrio entre dar e receber, né? Então, nas relações, a gente precisa estar nos dois lugares. Ora a gente cuida e ora a gente é cuidado. Ora a gente cuida e ora a gente é cuidado. E por isso que é tão gostoso a gente ter relações nutritivas com pessoas responsáveis afetivamente, porque a gente sente que isso, a gente muda de lugar, né? Esse fim de semana a gente foi para casa de uma amiga nossa querida que tá aí. Se ela tiver aqui, ela entrou, né? Não sei se ela ainda tá. E foi tão gostoso, porque era um grupo tão moído, né? Porque um grupo de mães, né? A maioria, inclusive, mães solteiras, né? E passando, como todo mundo, por acochos enormes aí, todo mundo muito esgotada, né? E a gente se reuniu e todo mundo tá muito esgotado. E é tão bom a gente perceber essa troca, né? E lá a gente tava lá e tinha um momento que uma falava e todas as outras ouviam. E isso depois trocava de papel, né? E tinha um momento que uma ia e lavava um prato para outra, e tinha um momento que uma fazia comida, e tinha um momento que uma cuidava dos filhos da outra. E aí a gente ia se ajudando e existia um grande equilíbrio naquele grupo. Que é para onde a gente está caminhando, nós estamos caminhando para isso, né? Então eu preciso, primeiro, para eu cuidar do meu juízo e deixar ir o que não cabe, eu preciso observar o equilíbrio e buscar o equilíbrio. Então, se o outro não está dando tanto quanto você começa também a buscar em outro lugar. Cuidado, porque eu sempre trago aqui os asteriscos, para eu não estar buscando do outro o que me cabe, né? Ah, mas esse outro não me dá nada, mas o que você está querendo é o que você tem que prover, não o que o outro tem que prover. Cuidado, tá bom? Para não entrar no drama. Não se afaste muito do que você está sentindo, né? Não se afaste muito. Então, observe suas atitudes e veja se você está agindo de acordo com o que você sente, de acordo com o que você quer. Então, se você tem clareza das suas intenções, observe se esse outro está alinhando expectativas com as suas intenções, caminhe, dance mais, vamos continuar dançando. Mas se não está acontecendo isso, se afaste um pouco. Então, procure estar cada vez mais próximo com suas atitudes e sua fala do que você está sentindo. Outra coisa importante, cuidado com as comunicações de WhatsApp. Cuidado. Por quê? Veja, minha gente. A gente tá, por conta da pandemia, a gente tá completamente digital. Completamente digital. E ainda muita gente entrando nos aplicativos, né? Eu tô fazendo um monte de pesquisa sobre os aplicativos, porque os aplicativos hoje estão fazendo com que eu perceba, eu só não, né? Muita gente que estuda isso, como a gente tá com relações voláteis demais, sem nenhum tipo de responsabilidade, né? Então o povo vai lá naqueles aplicativos e curte, e depois cancela, depois bloqueia, depois não diz o que aconteceu. É uma pesquisa louca por um match ideal, né? E a gente tá fazendo isso na vida, não é só nos aplicativos, não. O povo vai numa balada, né? E paquerava com 50 pra ver qual é aquela ou aquele que... Gente, a gente precisa se responsabilizar mais por isso, né? A gente precisa. Então, a comunicação digital, ela é muito arriscada, porque a gente não sabe exatamente o que significa. Se na conversa, vamos lá, né? Se na conversa 2, aqui olho no olho, que estão todas as minhas expressões, a minha temperatura, o meu tom de voz, né? O meu sorriso ou a minha cara fechada, a gente ainda não consegue se comunicar,
Imagina essas comunicações pelo WhatsApp. Ou essas outras comunicações digitais aí. Que eu saio colocando pá, e eu não sei que impacto que eu tô causando no outro, e eu não sei nem o que é que significa, né? Eu não sei nem o que significa. Então, se existe algum tipo de afeto que você quer nutrir por alguém, ou se você decidiu que você quer relações nutritivas no geral, que a gente tenha mais cuidado com a comunicação que a gente tem pelo WhatsApp, tá? Pelo WhatsApp. Porque os relacionamentos, eles são construídos, eles não são produtos, e a gente tá lidando com as pessoas como se elas fossem produtos. A gente tá com tanta pressa de ser feliz, né, Narinha? Mas é isso mesmo, é a busca do match ideal. A gente tá com tanta pressa de ser feliz, não existe esse match ideal. Sabe por que não existe? Porque nós precisamos construir o match ideal. A gente precisa dançar com o outro. Veja, a primeira vez que você dançou com uma pessoa não foi a melhor vez, foi provavelmente a 20ª. E aí vocês estão dançando tão bem, e aquela primeira talvez tenha sido tão ruim, né? Então a gente precisa construir esse match ideal nessa troca. Então que a gente fique mais atento a essas comunicações. Inclusive porque ela é assíncrona. Ou seja, eu falo, o outro escuta até o final e depois me responde. Enquanto isso, ele tá falando com outras pessoas, tá conversando com alguém, tá assistindo televisão, não tá tão atento, não tá tão presente. Aí, se a gente tá tão atarefado, a gente tá fazendo as coisas com tanta velocidade, sem presença nenhuma, que a gente nem interpreta direito o que o outro colocou ali. A gente nem interpreta. A gente mais ou menos infere e já responde, né? Então, vejo tanto de confusão que isso causa, né? E aí, se eu decido, né, ser responsável afetivamente, eu preciso confiar no meu processo. O que é confiar no meu processo? Confiar no meu processo é eu deixaria aqueles que não estão alinhados com o meu processo. Isso é fácil? Não. Não é fácil porque às vezes a gente acha injusto, não é fácil porque a gente às vezes se esforça tanto. E o que eu sempre trago aqui é que os relacionamentos não podem ser com esforço. A vida não pode ser com esforço, isso é uma coisa que a gente precisa desconstruir. Ela pode ser fluida. E a gente passou um fim de semana lindo, com um monte de gente junta. E podia ter sido um monte de treta, porque numa casa que tinha, sei lá, umas 8 crianças, uns 8 adultos, faltou água de tomar banho. O gás acabou. A água mineral que a gente estava bebendo estava com lodo de madrugada. Aconteceu tanta confusão. E a gente nem percebeu confusão nenhuma, porque a gente conseguiu fluir no meio dela. A gente dançou muito bem uma grande ciranda, onde todos eram responsáveis por todos, né? E esses percalços todos que aconteceram podiam ser motivo de grandes confusões entre o grupo, e a gente não teve nem fumaça de uma confusão. Então, quando eu estou no meu processo, quando eu decido, eu quero ter responsabilidade afetiva, eu quero ter relações nutritivas de verdade, eu vou confiar no meu processo e eu vou deixar ir aqueles que não estão alinhados com isso. Porque não entenderam, porque não sabem como fazer, porque nem perceberam, tudo bem, não estou aqui para julgar o outro. Eu estou aqui para dizer assim, deixar ir aquilo que não faz sentido para o meu querer, para que o que faça sentido para o meu querer chegue. E está chegando. Está chegando muito. Né? Muitos de vocês que estão aqui sabem disso, porque já estão comigo nos trabalhos há muito tempo e como a gente vem se encontrando, né? E aí eu vou deixar um convite aqui. Eu estou retomando o trabalho do Sagrado Feminino, que acontece nas terças-feiras. E aí, desculpem meninos, desculpem muito, mas eu preciso fortalecer esse grupo de mulheres, retomar um trabalho do Sagrado que eu fiz, que eu conduzi durante quase 4 anos, né? E a coisa tá tão puxada, essa guerra é tão feminina, né? Essa guerra dessa pandemia, ela é tão feminina porque ela é tão introspectiva e ela é tão confusa, ela lida tanto com as nossas emoções, que eu retomei o grupo do Sagrado Feminino pra gente trabalhar essas trocas, né? E que eventualmente a gente convida os meninos para participar. Mas basicamente é um trabalho para que a gente consiga acompanhar melhor essas questões do nosso sentir, né, com outras mulheres. Eu trago muito da astrologia para a gente entender os trânsitos, e eu vou aproveitar esse restinho de live aqui para a gente só falar de Mercúrio retrógrado em Escorpião, né, e fazer o convite para as meninas, quem quiser participar do trabalho do Sagrado Feminino. A gente vai falar vai estar falando sobre astrologia, vai estar falando sobre arquétipos, mulheres que correm com os lobos, que é a Bíblia, né, e se ajudar nesse movimento. E eu queria trazer para a gente concluir sobre
Mercúrio retrógrado no Escorpião hoje, começa hoje. E o que é que tem a ver com essa nossa live? Tem a ver, minha gente, que a gente tenha muito cuidado, bem amor e bem carinho com essa comunicação, porque Mercúrio fala da comunicação. E quando ele anda para trás, é como se essa comunicação ficasse meio travada, meio confusa, não ficasse clara. E em Escorpião, Escorpião é o signo que fala, não as pessoas, mas é o signo que fala dos conteúdos mais densos emocionalmente. É um signo de água, e é o signo de água mais denso, então ele vai falar daquelas dores mais profundas. A gente tá agora assim, como se tivesse com as feridas abertas, e qualquer comunicação mal posicionada, ela vai nos machucar muito, tá? Então que a gente tenha, o Sagrado é online, Ju, o Sagrado é online, quem quiser, próxima terça-feira já tem encontro, já tá rolando, começou já há um mês, tá? Mas eu não tinha divulgado ainda. Nas terças-feiras de 20 e 30. Uma terça a gente tem live, uma terça a gente tem Sagrado. E no Sagrado a gente tem alguns eventos aí que são fora de curso, que acontecem de acordo com os trânsitos astrológicos. A gente se junta, às vezes pra ir na praia, pra dançar pra lua. A gente faz umas coisas aí que quem tá junto, né, quem tá no mesmo lugar físico, se encontra. Enfim, mas voltando pra Mercúrio em Escorpião, Escorpião vai falar dessas dores profundas e vai falar dos nossos padrões mais difíceis, tá? Quem quiser participar do Sagrado, me dá um oi no privado, que eu explico como é que é. Tem uma mensalidade aí de R$74, que é a assinatura, e aí vai participar dos grupos, de tudo. Depois eu explico com calma. Mas fala comigo no privado, tá, galera? Só pra fechar Escorpião, Mercúrio Escorpião, porque eu acho que é importante pra todo mundo. A gente vai tocar nos nossos padrões. Então, nesse momento, é importante que a gente direcione nossa energia para resolver coisas do passado. E elas virão. Não procurem as tretas. Não vão lá atrás das tretas. Não façam isso. Mas elas vão vir. Naturalmente, elas vão vir. E vai vir aquilo que a gente precisa entender. Tá? Vai ficar até o dia 3/11, né? Mercúrio Escorpião retrógrado. Então, que a gente fique atento sobre essas coisas que virão pra gente tratar, virão através da comunicação. É uma reunião com sócio, com ex-sócio, é um ex-namorado que volta, é um pai que se apresenta de uma maneira diferente. Eu não sei como virar, pra cada um, é diferente pra cada um, mas virá. E quando ela voltar, ela vai provocar na gente emoções bem densas. Né, galera? Tem um pessoal que falou comigo já antes da live hoje. Vai voltar e vai fazer com que a gente morra de ódio, que morra de tristeza, são emoções muito densas, tá? Porque o Escorpião fala disso. Não é pra gente se aperrear, é pra gente ter clareza do padrão que a gente não quer. E nesse momento a gente precisa confiar no nosso processo. Cada vez mais se unir com pessoas que estão no mesmo propósito. Cada vez mais trocar e manter relações nutritivas com pessoas que estão no mesmo propósito. Veja, eu juntei pessoas aqui nos grupos do Sagrado Feminino que elas nem sabiam que uma existia e que eu desistia, e elas já estão jogando vôlei juntas na praia para se ajudar nos processos. Então a gente pode se ajudar nos processos. Vamos largar, vamos deixar ir. Eu não gosto de dizer largar, porque parece que a gente não vai se responsabilizar, não é isso. Mas vamos deixar ir aquelas pessoas que não estão alinhadas com quem nós somos. Vamos deixar ir. E vamos buscar aquelas que estão. E aí Brunet botou, vamos na fé que tem dado certo. Não é só a fé, e vocês sabem disso. É a atitude. A fé está alinhada com a minha atitude positiva. Não é só pensar positiva que tudo vai dar certo. É buscar as pessoas, é buscar os grupos. É ser honesto, é fazer um esforço verdadeiro consigo, não com o outro, de trazer a clareza para as relações. E aí a gente vai caminhar por um lugar muito mais florido. E vocês que estão comigo há mais tempo, vocês sabem que isso está acontecendo. Que a gente está rodando o bambolê, né? Aquele clipe massa que a gente trabalhou no Sagrado no último encontro. A gente tá rodando o bambolê tá caindo no chão várias vezes. Todo dia tem um bambolê novo pra rodar que a gente não sabe de onde saiu. Mas a gente tá rodando juntas, né? Juntos, a gente tá fazendo isso juntos e a gente tá se nutrindo, se ajudando e tá ficando mais leve. Tá ou não tá ficando mais leve? Digam vocês que estão comigo, que sabiam já do trânsito astrológico, que a gente já falou sobre ele no grupo fechado. Sabia que viriam as tretas. E quando elas vieram, a gente fez o que com elas? A gente teve clareza e teve uma linda oportunidade de finalmente liberar o padrão.
finalmente. Então vamos confiar no nosso processo e vamos nos responsabilizar. Porque se a gente tiver responsabilidade afetiva com o outro, é isso que a gente está nutrindo na vida. São essas pessoas que vão se apresentar. E eu posso dizer que hoje eu estou extremamente grata por tanta gente incrível que vem se apresentando na minha vida. Né? Relações rápidas, conversas rápidas ou mais profundas. Mas eu percebo já essa mudança de padrão, pessoas verdadeiras. Tá? Então dê um beijo bem grande. A gente vai encerrar por aqui. Quem quiser participar, fala comigo no privado. Encaminha essa live para quem está precisando ouvir sobre isso. Encaminha. Vocês me ajudam muito. Curta e salva para a gente falar mais sobre isso lá na frente. Um beijo bem grande. Boa noite para todo mundo.